Quem te segue, quem me segue, talvez algumas meninas de hoje não me conheçam ainda, a gente sempre fala aqui a emoção, se é a loja da carne, elas já sabem que a gente fala muito de emoções, né? Agora eu quero que você fale rapidamente para elas entenderem todo o raciocínio que a gente vai descrever aqui, para a gente chegar realmente né? No conteúdo. Fala um pouquinho o que é. Meninas, vocês estão com papel e caneta na mão, hein? Vocês anotem aqui. Por favor. O que são emoções, Ana? Fala para elas. Então, emoção é tudo aquilo que é mental e ao mesmo tempo fisiológico. Essas emoções, elas estão relacionadas a sentimentos variados. Mas o nosso tema aqui, a gente está falando de emoções tóxicas, né? E o que é tóxico? É tudo aquilo que se torna disfuncional, né? Tudo aquilo que a gente sente, se torna disfuncional. Tudo aquilo que a gente sente. Tudo que a gente sente que é disfuncional. Que assume, pode dizer que assume um grau muito elevado, a gente sente no grau exacerbado, que exerce um efeito muito grande, né? A gente pode dizer isso? Sim, é exatamente isso. Essa emoção tóxica, você não consegue controlar ela. E ela acaba vivendo na sua vida durante muito tempo. Porque o que acontece? Toda emoção, ela vem de um sentimento. Esses sentimentos, eles são construídos, não é de qualquer forma. Ele é construído a partir das nossas experiências e das nossas escolhas. Ou seja, experiência da infância, experiência da adolescência, experiência da fase adulta. Então, essas experiências, elas vão construir essas emoções. E aí, essas emoções, elas podem ser boas ou ruins, né? Elas podem ser bem administradas ou não. Então, nesse contexto, aí o que acontece, Roberta, com relação a isso? A gente tem um sistema que recebe todas as informações, que é o nosso sistema límbico, né? Tudo fica aqui armazenado. Todas as nossas experiências, elas não são eliminadas. A gente pode até não lembrar delas, mas elas ficam tudo aqui armazenadas. E ali elas se transformam nesses sentimentos. E aí, vamos lá. Essa informação armazenada, ela controla, ou seja, esse sistema, ele administra essas nossas emoções. É como se ele regesse a nossa vida, né? Muitas vezes ele rege a nossa vida, né? Ele controla, ele governa. Ou o comportamento alimentar é um deles, né? Que é regido pelas emoções. Que elas vão ver aqui hoje. Exatamente. Por quê? Porque esse sistema, ele controla nosso sistema sensitivo e motor, que é o comportamento, que são os impulsos, que vai gerar a compulsão alimentar, né? Eu tô aqui, por que eu tô comendo demais? Porque existe alguma coisa disfuncional que precisa ser recompensada. E o sistema, ele vai em busca disso. Porque o nosso sistema, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele não Perfeita colocação. Não, né? Perfeita colocação. Nós vamos citar os nossos próprios causos, né, de vida. Eu vou falar um pouco da minha. Então, já para meter o pé na porta, assim, eu vou começar a falar de emoções. Se segura, mulher. Eu agrupei emoções, queridas. Eu agrupei emoções. Agora, nesse exato momento, eu vou falar da raiva, da ira e da cólera. A pessoa colérica, a pessoa que tem uma raiva, igual a Ana falou, que quando essa raiva se torna tóxica, quando ela domina a gente. Como a gente não sabe manejar a raiva, a gente vive no calor daquela emoção, que a gente pode dizer assim, né? Então, os órgãos que são impactados, são vários os órgãos, nós somos sistêmicos, né? Tudo interligado. Quem está aí precisa saber. Agora, órgãos que sofrem muito com a cólera, com a raiva e com a ira, se chama fígado e vesícula. Quem não me deixa mentir são os cirurgiões. Vocês podem buscar saber por que tanta cirurgia feita na vesícula. Vesícula sendo retirada da pessoa, não é à toa. Porque a humanidade, se a gente consegue, né, visualizar muitas vezes, né, a olho nu, assim, tá vivendo momentos de ira, de cólera a pessoa, né? Muitas vezes a pessoa não precisa, né, Ana, nem muitas vezes aquela ira explosiva, não, muitas vezes ela até guarda aquela raiva, aquela ira, aí ela vai sofrendo. Olha, gente, eu anotei aqui. Pressão alta, dor no pescoço, boca amarga,
pessoas que têm indigestão, que tudo que come fica parado. Ela fica digerindo aquilo horas e horas e horas da vida dela. Vão se ligando, porque daqui a pouco eu vou falar do comportamento alimentar. Então, são características da pessoa raivosa. Aí eu vou falar depois como que essa raiva sabota a dieta da pessoa. A pessoa raivosa, a pessoa que está numa crise de raiva, que ela não é uma raivinha, né? Que a raiva é inerente a todo mundo. A pessoa que realmente ela está à mercê dessas emoções muito pungentes, vocês podem ter certeza de uma coisa. Ela vai querer descontar essa raiva ou em alguém, ou nela mesma. E ela desconta a válvula, muitas vezes que ela usa é a comida e a bebida. A pessoa raivosa, colérica, ela tem tendência a comer rápido, a não mastigar direito. Então, se ela come rápido, ela não tem sinal de saciedade, então ela acaba comendo muito. Não mastigar atrapalha já o processo de digestão, deixa tudo ali no meio, né? Ela come impulsivamente, porque ela está sob efeito da raiva. Geralmente, ela come falando do caos que ela viveu, a raiva que ela passou com o chefe dela. Então, ela vai comendo, ruminando aquela emoção e compartilhando e só falando naquilo. Ela gosta de comer, ela tem a tendência, tá, gente? Não são todos. Uma grande parte tem a tendência a comer muita carne, fritura, eles adoram. A pessoa raivosa adora coxinha. Ela chega em casa, ela come batata frita, ela quer comer uma massa, ela quer comer um hambúrguer. Geralmente são coisas gordurosas. Por isso que o fígado sofre mais ainda, porque aquela energia, a raiva, gente, é como se ela se manifestasse, ela se plasmasse no fígado, né? No fígado e na vesícula. É como se ela se materializasse ali. Então, aí você veja bem. Ana, pode deixar que eu vou deixar você falar, tá? Roberto, eu quero só abrir um parênteses sobre isso que você acabou de falar, porque existe um detalhe. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso vai se somatizando até chegar nesse estado, né? Até a vesícula adoecer realmente. Ela sente todos os sintomas, mas é no futuro que a vesícula vai lá e não aguenta mais, né? Que o fígado vai lá, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? A pessoa que você prescreve um plano alimentar, mas ela é movida pela ira, ela não conseguiu entender de onde que vem isso, conseguiu tratar isso, não conseguiu manejar, vai ser aquela famosa pessoa que no primeiro problema que ela tem, ou com o marido, ou com o filho, ou com a mãe, ou com o chefe, ela se sabota, ela chuta o pau da barraca, entendeu? Ela dá aquela escapulida. Disparou o gatilho. Dispara o gatilho, como aquela comida está sendo uma válvula de escape, então ela, naquele momento ela não consegue seguir aquilo que está prescrito no plano alimentar. E daí ela fala, chutei o pau da barraca, comi um baita de um hambúrguer. Quantas vezes eu escutei isso? Quantas vezes? Eu confesso que eu já fiz muito isso, viu? Eu já. Mas todas nós, gente, isso acontece com todos nós, né? O problema é igual você falou, o problema é quando a gente passa, né? Eu quero fazer uma analogia que a Ana também já conhece bastante da minha história. Eu trouxe, gente, vocês que estão aí, talvez não me conheçam, eu trouxe da minha infância 3 emoções. Eu trouxe a culpa, eu trouxe o medo e eu trouxe a raiva. Eu só fui entender isso aqui com o processo de coach, né, que eu passei por todo. Então, a minha raiva não só repercutiu no meu peso, porque eu pesei 45 quilos a mais, a forma como eu comia, mas a minha raiva, sabe onde que eu demonstrava a minha raiva? Nas minhas pernas. Eu era uma pessoa que eu era tão raivosa, eu não entendia o porquê, então eu maltratava as pessoas, eu me maltratava, que eu andava, meu filho falava assim, mamãe, eu sei quando você está chegando, porque você não anda, você trota igual um cavalo. Então eu jogava a minha raiva toda na minha perna e era puf, puf. Onde eu sentava, eu tinha que puxar uma cadeira e botar a minha perna. No final do dia era uma dor, um cansaço. E aí depois que eu vivi todo o processo de entendimento, né, do autoconhecimento, até a minha forma de andar mudou. Cadê a dor nas pernas, Ana? Cadê a dor nas pernas? Né? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando é que essas doenças não. Quando é que essa emoção, quando é que a gente
percebe que aquilo é uma emoção, tá tóxico, né? Porque a raiva a gente sente, né? É inerente a gente, a raiva, o medo. Quando é que isso se torna tóxico? Bom, você precisa identificar, né? Porque assim, a emoção ela é natural. A emoção ela faz parte da nossa sobrevivência. Nós precisamos delas. Só que quando ela está num estágio desregular, numa frequência intensa e desnecessária, aquilo ali que a gente chama de doenças psicossomáticas que vão causar esse série de sintomas que você acabou de citar. Então, isso vai refletir diretamente. Aí, isso deixa de ser funcional. Então, é muito simples identificar. Identificar esses sintomas é você entender que essa emoção ela está te causando algum problema. Porque muitas vezes, igual a gente fala, Ana, a mulher está no automático. E ela tem uma raiva tão pungente que muitas vezes a pessoa tem até orgulho, até usa, ela é até agressiva. Eu era extremamente agressiva. A minha raiva me gerava agressividade, né? E só que eu não tinha noção. Exato. Ter noção você não consegue identificar naquele momento. Você está no impulso do sentimento. O sentimento, ele reage o corpo. As sensações do corpo, a fisionomia corporal, tudo isso, o sentimento, ele modifica, sendo bom ou ruim, ele vai modificar isso tudo. E o corpo fala, né? O corpo fala. Essa modificação, ela altera o comportamento da pessoa. Então, uma pessoa de comportamento agressivo, constantemente, comportamento alterado, às vezes a pessoa ela não está se percebendo. Só que esses sintomas, existe um detalhe, Roberto. Esses sintomas, né, psicossomáticos que acontecem, que a pessoa ela vai sentir, muitas das vezes ela vai sentir quando ela está num estado não acelerado, mas quando ela já está calma. Aí começa a vir uma série de coisas, começa a aparecer uma série de coisas. Por quê? Porque o corpo, a adrenalina do corpo, ela diminuiu. Estabilizou, né? Ela estabilizou, aí ela consegue raciocinar, tipo assim, caramba, eu passei do grau. Né? Eu passei, por que eu fiz? Aí vem o quê? Culpa, né? Ai, por que de novo? A culpa, a raiva, os sentimentos, todos esses que causam uma série de inabilidade, porque prejudica o desenvolvimento cognitivo, prejudica a vida pessoal, prejudica a vida profissional, prejudica os relacionamentos, porque baixa o corpo, o peso, né? Impacta em tudo, né? A pessoa ela não consegue se perceber. Ela não consegue se perceber. Ela começa a se comparar com todo mundo. Porque fulano consegue fazer isso porque tem um plano, porque tem isso, porque tem aquilo. E não se percebe que o poder está dentro dela. De mudança, o poder está dentro da gente. Eu que eu diga, gente. O que eu me sinto empoderada. Calma que vocês vão ver mais de mim aí. Agora eu vou trazer um grupo. Ai, gente, mulheres, linda. Quem é ansiosa aí? Quem é ansiosa aí pode dar um coraçãozinho aí. Ó, vou falar sobre ansiedade, preocupação, nervosismo, tá? E melancolia. Essas emoções, elas impactam, gente, estômago e intestino. E de uma forma tão profunda, o intestino, então, ele é um grande absorvedor não só de nutrientes. Ele absorve as emoções, tudo que vem as emoções aqui de cima, que eu vou falar do coração depois, né, do pulmão, eu achei melhor a gente falar da raiva, da ansiedade primeiro, tudo vai parar no intestino. Mas antes vai para o estômago. Então, a pessoa que é ansiosa, ela tem dores no estômago, ela tem náuseas, ela tem até vontade de vomitar, ela se sente mal, ela fica o dia inteiro com aquilo ali. Comum, síndrome do intestino irritável. Dores de cabeça, pontadas dores musculares, mesmo, né? Pontadas. Olha, uma coisa muito... Eu anotei aqui, as desordens do apetite, elas estão muito ligadas a um estômago doente da ansiedade. A desordem do apetite, comer a mais, ter compulsão alimentar ou anorexia, é tudo ligado ao estômago. O estômago ele tem que ser muito bem tratado.
tratado, o tratamento não é a curto prazo, não é a médio e longo prazo isso, tá, gente? E aí vem a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino, porque o intestino absorve essa ansiedade. Uma coisa que as mulheres não sabem, ansiosos impactam no intestino e a energia que está ali se plasma na testa sob a forma de melasma. Então, me mostre sua testa sem filtro, que eu direi se você é ansiosa ou não. Tanto é que nós comentamos, nós duas, que quando nós éramos muito ansiosas, eu tive transtorno de ansiedade generalizada, eu tomei tarja preta também, meus melasmas eram muito maiores. As pessoas falam, você rejuvenesceu? Eu falo, não, gente, eu tratei as emoções. Então, outra coisa, cansaço. A mulher ansiosa, a mulher estressada, com aquela preocupação muito do futuro, né? Aquela que tem melancolia também, ela vive cansada, ela amanhece cansada, anoitece, ela tá cansada. As mulheres que incham muito o tornozelo, tá? As mulheres que incham muito o abdômen, que percebe aquele abdômen inchado, isso são todos sintomas, gente. Sintomas que você já está sentindo, que você tem que acordar para que você consiga agir nas suas emoções, para que o seu estômago não tenha uma úlcera, não tenha uma gastrite, né? Não tenha um intestino gotejante. Outra coisa que eu tenho que dizer aqui, pode falar. Um ponto a acrescentar, que eu quero acrescentar, é que isso também causa baixa libido da mulher, né? A mulher, ela fica sem apetite. Tanto a mulher quanto o homem também. Quanto o homem. Gente, às vezes, associa uma outra coisa que não tem nada a ver, né? Porque uma coisa, ela vai puxando a outra. Às vezes você está procurando resolver a situação de um jeito e está lá relacionado com uma coisa muito simples, que às vezes é uma mudança de hábito alimentar. E uma coisa que as pessoas não sabem é que o intestino, o cérebro, né, conectado com o intestino, mas o caminho inverso também. O intestino é conectado ao cérebro. O intestino tem uma rede de neurônios ali, né? E produz hormônios também. Comunica, cima, baixo, baixo e cima. Então, olha, Ana, eu vou falar uma coisa. De tudo que eu vejo hoje, no meu consultório, na minha família, das minhas amigas, são doenças intestinais. Nunca que as mulheres sofreram tantos problemas intestinais. Aquele intestino que ora está preso, aquele intestino que ora está solto. E o plano de fundo, estão tomando medicamento, aí toma aquilo, é tudo paliativo. O plano de fundo é emoções não trabalhadas, porque elas se plasmam, elas realmente se materializam ali. Outra coisa que eu falo, que eu tenho minhas próprias teses, né? Ouso dizer que essas emoções, elas superalimentam as bactérias negativas do intestino. Tá? Sim. Ouso isso dizer. já é comprovado, viu, Roberta? Ouso dizer. Pesquisadores já comprovam que elas são nutridas por essas emoções. Por isso que elas se multiplicam tanto e por isso que a mulher começa a ficar o dia inteiro com gases. Ela come, a mulher come, daqui a pouco ela tem que desabotoar a calça. Ela vive arrotando o dia inteiro. E aí, muitas vezes, ela acabou de engolir a comida, ela já está com gases. É uma coisa assim, que eu falo, meu Deus do céu. Eu tive a ansiedade. As pessoas que têm ansiedade narram uma coisa, que é muito importante, eu não posso deixar de falar isso. Eu tenho uma coisa que a gente precisa falar, que é muito, muito importante, Roberto. Depois que tu terminar de falar sobre ansiedade, eu falo uma coisa. O que eu escuto? Doutora, Roberta, é como se tivesse um vazio no meu estômago. Eu como, mas eu tenho um vazio no meu estômago. O ansioso, ele fala isso. Então, muitas vezes a pessoa ela nem come muito, mas ela come o dia inteiro para suprir esse vazio, que muitas vezes pode ser uma carência afetiva. O carinho que ela teve perdeu, ou o carinho que ela gostaria de ter tido e não teve, e não tem. Então, ela come. O que ela come, gente? O que é ansioso? Quando você está ansiosa? Quando eu estou ansiosa? Buscar recompensa em algum Nós vamos buscar recompensa no doce. Não é geralmente? Os ansiosos, geralmente, são doces. E são os maiores gatilhos para a compulsão são os carboidratos.
né? São os maiores venenos. Não digo que a gente não tem que comer, mas eu tô mostrando para vocês como é que é complicado para a pessoa que está vivenciando essas emoções, ela conseguir seguir um plano alimentar. Como é que isso impacta, impedindo, bloqueando o emagrecimento dela. Ela não dá conta de seguir aquilo, porque o que tá regendo o comportamento dela, o que está ditando o comportamento alimentar dela são as emoções. Não é verdade? Então ela está vivendo ali. E quando você fala de ansiedade, hoje existe uma coisa muito frequente que acontece praticamente em quase todos os meus atendimentos que eu observo, é a ansiedade do ser. Aquela ansiedade do ser é aquela ansiedade daquilo que está se vendo. Ah, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Aí entra a questão da comparação. Aí aquela ansiedade, ela começa a ser gerada ali e a pessoa começa a buscar alguma coisa para se refugiar. Por quê? Porque aí começa a olhar, fazer a comparação. Não, aí o que acontece? A ansiedade, ela faz o quê? Ela bloqueia o estado de ação. Bloqueia o estado de ação. Uhum. Aí quando ela bloqueia esse estado de ação, aí começam a vir os sintomas da depressão. Que eu vou falar agora. Exatamente. Pode continuar. Que aí vem o estado da depressão. E aí esse estado de depressão, o que acontece? Existem duas situações dentro de uma compulsão. Ou a pessoa ela tem aquela compulsão alimentar para comer muito, ou então de não comer. Ela reprime o sentimento e não come, né? Às vezes fica dias. Aí o que acontece? O nosso organismo, o nosso intestino, ele causa uma impermeabilidade, né? Isso aí você entende melhor do que eu sobre isso. Mas essa impermeabilidade, ela faz o quê? Com que o intestino não receba as proteínas, os nutrientes necessários. Não absorve. Que o corpo precisa. Não absorve naturalmente. Não absorve. Aí, essa baixa a vitamina D, que é um dos principais componentes que na falta, a ausência dele, causa depressão também. Exatamente, né? Exatamente. E aí não consegue absorver o triptofano, não consegue transformar, né? Em serotonina, o triptofano, os nutrientes. Então, vai ser tudo muito, muito interligado. Você falou da depressão, e aqui, você lembra que eu falei, a minha era raiva, a minha era culpa, né? E as três minhas. Ai! Cadê as minhas três? Raiva, medo e culpa. E o negócio do meu brinco caiu aqui, tá? Vamos manter a calma. Eu fiz muito IR. Olha, isso é ao vivo e tudo pode acontecer, viu? Ao vivo e as coisas. Depois eu cato esse negócio. Gente, eu vou falar agora. Culpa e remorso. Culpa e remorso. Vocês não têm noção o quanto que a culpa e o remorso está associada com a depressão. E quanto que a depressão está associada à ansiedade. E a ansiedade mal trabalhada, ela pode exacerbar e virar uma síndrome do pânico, por exemplo. Né? Então, como que a depressão, a culpa, o remorso, está associado com a falta de perdão? Não é, Ana? Também, que a gente pode começar a jogar isso para ela. Como que a gente cura, né? Como que a gente cura? Como que a gente cura, né? Nós vamos chegar lá. Então, olha só. A culpa e o remorso, gente, impactam profundamente a saúde, sabe de qual órgão? Coração. A pessoa culpada, ela tem um adoecimento cardíaco. O tônus do coração diminui, as funções cardíacas diminuem, tá? E dali, quando eu emendo essa culpa, essa depressão... caiu! Um já caiu. Quando eu emendo isso, né? Já na tristeza, né, na apatia, há um adoecimento. O coração, gente, ele é um órgão que ele ama a coragem, a garra, a disposição. Isso nutre o coração, né? A pessoa vai entrando naquele estado depressivo e vai desenvolvendo uma tristeza, aí vai cometer outro órgão, o pulmão. A pessoa que é triste, que é depressiva, ela vive tendo problemas pulmonares, alergia, rinite, né?
vive tendo isso, então ela fica completamente apática e fica com problemas respiratórios, muitas vezes pneumonia, vive com pneumonia, a pessoa toma medicamento melhora, tá com pneumonia de novo, eu tô com sinusite, agora eu tô com rinite, meu nariz não melhora. Então vocês podem, nosso corpo ele vai falando, né? Ele vai falando. As pessoas que vivem com aquele narizinho ali o tempo inteiro, uma coisa desmedida, é que guarda tristeza. É que guarda culpa, é que guarda remorso. Então, tudo é muito interligado. Aí, como que é a alimentação dessa pessoa, Ana? Eu vou dizer para vocês agora. A alimentação, gente, é tal qual aquilo que ela sente por dentro. É aquela alimentação sem vida, é aquela alimentação sem cor, sem fibra, que ela não quer ter o mínimo esforço, tamanha a tristeza, tamanha a culpa, tamanho o remorso. Então ela fica o dia... Vocês conhecem alguém que fica o dia inteiro à base de café com biscoitinho, ou café com leite e um bolo? Ou come só um arrozinho, ou um arrozinho com um ovinho frito, um macarrãozinho insosso? Tem pessoas que vivem nesse tipo de alimentação. A escolha alimentar é a emoção em si, né? A escolha alimentar até na escolha alimentar ela projeta aquilo que tem dentro dela. É um negócio assim. E aí o que acontece? Pode falar. Só um ponto para ser colocado nisso, porque assim, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Se a gente não for mais inteligente do que ele governa a nossa vida, literalmente, através das nossas emoções. E o nosso cérebro ele não gosta de gastar energia. Então, para ele, tudo que for fácil, principalmente a alimentação, né? Ele vai querer. O que é prático? É fazer uma salada, preparar uma salada ou comprar um fast food. Exatamente. Exatamente. Então, vou preparar uma refeição, eu vou comer um cafezinho, tomar um cafezinho com leite e um biscoitinho, né? Se eu já tô toda ali dominada pela tristeza e pela melancolia e pela depressão. Aí, se essa pessoa ela não teve uma construção alimentar na base, ela vai se alimentar da forma que ela aprendeu. Aí chega um ponto que ela diz assim, não, eu preciso mudar a minha alimentação aqui porque isso está atrapalhando a minha vida. Aí, quando ela se dá conta para fazer isso, ela vai lutar com ela mesma, porque é uma luta interna, não é uma luta externa. É aqui, ó. Por que tem gente que fica nesse efeito sanfona, emagrece, engorda, emagrece, engorda? Por quê? Porque ainda não trabalhou aqui. E aí precisa ser trabalhado aqui. Quando trabalhar aqui, aí vai conseguir emagrecer. Mudar a mentalidade, mudar os pensamentos para conseguir mudar as emoções, né? Porque as emoções ditam os comportamentos, inclusive o comportamento alimentar. Essas mulheres que estão em estado de depressão têm que ter muito cuidado, estado de tristeza, estado de culpa, de luto, de dor, gente. Não só com a saúde cardíaca e a saúde pulmonar, mas por quê? Por elas comerem essa comida tão... pobre em nutrientes, elas começam a fazer resistência à insulina. Mesmo se elas forem magras, elas começam a fazer resistência à insulina, já começa a ganhar uma gordura em torno da barriga, né? Então, ela começa a se queixar, ela chega tão desvitalizada no seu consultório e a queixa é a barriga. E mal sabendo ela, né, que aquilo ali está sendo o resultado das escolhas alimentares que são movidas pela emoção que tá inundando o organismo dela. Então, cuidado, porque ela tem tendência a ter ácido úrico alto, né? Resistência à insulina e, se não for manejado, até mesmo um quadro de diabetes. Pode abrir, né? Pode abrir. É uma série de efeitos que, assim, são delicadíssimos para a saúde, para a vida, para a construção, de tudo que a pessoa quer. Então, isso precisa ser desconstruído para poder, desconstruído aqui mentalmente, né? Para poder ser feita uma reconstrução, uma alimentar realmente de forma focada, equilibrada e seguida. A gente só não consegue mudar aquilo que a gente não identifica e não reconhece. Porque no momento que você identifica e reconhece, você consegue fazer essa mudança. Meu pai, Roberta, tem 76 anos. 76 anos. O meu pai, a alimentação dele é uma alimentação saudável. Ele se alimenta de muita fruta, né? Ele come, o café dele é muito saudável. À noite ele não é de comer muito. E aí o que acontece? O meu pai, com essa idade,
ele não toma nenhuma medicação. Nossa, que coisa maravilhosa, meu Deus. Outro dia, eu ainda não tinha me dado conta disso, né? Aí ele tá aqui em casa e eu comecei a prestar atenção. Eu falei assim, nossa, o pai tá com essa idade e não toma nenhuma medicação, tem uma vista boa, ele faz atividade, não é gordo, ele tem um Eu peso conheço real, ele. né? Tu conhece ele. Então, assim, tem uma atividade cerebral muito, muito boa. E assim, ele não toma medicação. E a aparência dele não é de quem já tem 76 anos, sabe? Ele não vive sentindo dores, não vive se reclamando, não, nada disso. Então a mentalidade, ela é fundamental para você construir longevidade, para você buscar uma vida mais saudável, né? É mais amor, é o quanto você tem mais amor próprio por você mesma, né? Às vezes E a gente... eu quero que elas anotem isso que você vai dizer de estratégias, porque a gente não pode falar das emoções e depois não dá nada para elas, mas eu quero falar uma coisa antes que eu esqueça. O medo. Nós estamos vivendo o medo, né? Com essa pandemia, com isso tudo, nós vivemos submetidas ao medo. O medo também foi algo que me perseguiu desde a minha infância, né? Por N coisas. E o medo atinge rim e bexiga. Tanto é que eu fui uma criança que fiz xixi na cama até 13 anos, 14 anos. Eu fazia xixi na cama porque eu carreguei o medo dentro de mim, da minha infância. E até tempos atrás, eu ainda, né, eu ainda já fiz as pazes com o medo. Eu sei que ele vem, mas eu já tenho meus mecanismos de deixar. E as mulheres... Olha como é que é sério, atinge a bexiga, começa a ficar com incontinência urinária, tá? E o medo se plasma também na face da gente, sob a forma de olheira. Pessoas que têm muita olheira, uma olheira muito funda, muito esverdeada, são pessoas que sentem muito medo. Então, é mais uma questão para mostrar o quanto que o nosso corpo ele manifesta as nossas emoções, no fisiológico, no físico, na face, né? Então, é algo que a gente, no comportamento alimentar, no peso, meu Deus do céu, né? Mostre-me a sua face que eu te direi. Eu já fico assim, eu falei, essa medrosinha, já fico olhando, quando eu vou atender, já fico olhando, né? Mas é uma coisa realmente, se a gente consegue agir na mudança da emoção, a gente consegue minimizar os sintomas e até mesmo extinguir os sintomas. A pessoa que é muito ansiosa, Ana, que a gente não falou, que eu não falei, ela também tem fibromialgia. Ela tem dores constantes no ombro, no tornozelo, né? Então, sempre vai ter alguma coisinha interligada. Eu falo que desgraça pouca nunca vê sozinha, né? Aí vem uma coisa que vem a outra, porque somos sistêmicos, e vai. Então, vai formando aquele novelo de problema, de doença, de acúmulo, né? E muitas vezes a mulher tá lá só à base de medicamento, de paliativo, gastando as bufas, né? Vai, toma, não melhora, toma, dá um paliativo, depois piora, ela não sabe o porquê. Ela não sabe o porquê. Que tá faltando manejar as emoções, que a origem de tudo é emocional, né? A gente sabe hoje que a origem das doenças é primeiro no emocional. Quando aquele emocional não é tratado, aí vai vindo os sintomas, depois vai vindo o adoecimento dos órgãos. E não é de um dia para a noite que isso acontece. Os sintomas, eles vão vir depois. Vão vir, né? Depois. O seu fígado vai ficar detonadinho depois. A sua vesícula, depois. O seu rim, depois. Seu intestino, depois. Né? Mas a gente consegue já sentir os sintomas que a gente falou aqui. Roberta, e uma coisa que você falou muito interessante, porque assim, dores, né? Dores no ombro, dores musculares, sabe? Aquele desânimo que a pessoa acorda de manhã e tudo. Tudo relacionado à emoção. E hoje é o que tem acontecido muito. Esses tipos de dores é o que eu mais vejo as pessoas se queixando.
Dor, E aí, quando a ansiedade, depressão, que a gente escuta falar o tempo inteiro, né? A gente escuta no atendimento e na igreja, no meio que a gente convive com os amigos. Eu falo, gente, que epidemia é essa de emoções negativas e tóxicas, né? Isso tá epidêmico, porque é contagioso, né? É contagioso. Se você não tiver cuidado, vão chegar perto de você, daqui a pouco você tá do mesmo jeito. Você contamina. Exatamente. Agora tem uma observação. A pessoa, ela sente isso. Às vezes, vem todas essas questões assintomáticas, mas o que acontece? Você, às vezes, até fala, olha, isso pode estar relacionado a um sentimento não resolvido, uma emoção não resolvida. E aí, o que acontece? A pessoa, ela não reconhece isso. Ela nega, ela abre um sistema de defesa, porque ela não tem verdade e humildade com ela. Não tem verdade e humildade. Não, existe isso também, né? Porque é fato, mas a pessoa, ela se fecha no sistema de defesa interno, diz assim, não, essa minha dor não tem nada a ver com a emoção, essa minha dor aqui, de jeito nenhum, eu perdoei todo mundo que eu tinha que perdoar. Eu não tô mais sentindo isso, não. Eu não tenho mais ansiedade, não. Aí reprime esse sentimento e esse sentimento vai fazer o quê? Vai doer aonde? No ombro, na perna, no coração. Na cervical, na lombar. E aí vai manifestando o estômago, que nunca tá cheio, sempre tá vazio, sempre tá doendo, é sempre pontada, né? A depressão, que nunca vi, né? Eu vivi uma depressão profunda, gente. Eu vivi uma depressão, que acho que a gente tem tempo, que as pessoas não sabem, né, Ana? Que meu filho, numa vez na escola, pediram para ele me desenhar e me desenhou deitada. Porque ele só me via deitada. Então, hoje... Eu busco muito trazer para as mulheres a transformação através da mudança de emoção, que vai impactar na saúde, que vai impactar no corpo, no emagrecimento, que eu vivi isso tudo, né? As pessoas não sabem o quanto que de 0 ano aos 12 anos, as experiências que a criança vive, a forma como ela filtra aquelas experiências, vai perpetuar, vai reverberar sistemicamente na vida dela, na vida adulta dela. Eu só fui entender isso aqui, né? Eu só fui entender isso aqui. Tá? Da onde que vinha a minha raiva, né? Da onde que vinha a minha culpa, né? Então, muitas vezes as pessoas não lembram, né? O cérebro dá aquela apagada nas situações, ou lembram e não ligam uma coisa a outra, né? Quanto que quando eu era novinha, você lembra que eu falei lá no treinamento que eu comia minhas unhas todinhas até sangrar, depois eu comia a unha do pé? Tamanha a minha ansiedade, a automutilação, eu me automutilava, e eu não sabia que isso era automutilação. E a mamãe falava, vou passar pimenta, vou passar pimenta de dedinho, vou passar um esmalte para ver se fica, e nada, ficava. Então, é algo pesado, né, filha? Sabe como é que a mulher pode fazer? Você que tá aí, que muitas vezes você não tem tanta familiaridade, né? Quem tá escutando a gente, muita gente vai escutar quem está gravando isso. É observar a vida. Observa os resultados da sua vida. Né? Observa os pilares, os 11 pilares da sua vida. Como é que está o seu relacionamento com seus filhos? Como é que é o relacionamento com o seu marido? Como é que é o relacionamento aonde você trabalha? Você tem amigos, né? Começa a olhar em torno, que isso tudo vai dizer muito de como você é, né? Das emoções que você nutre em você. Isso vai dizer muito, né? A pele, né, Roberta? A pele mostra. A pele mostra. Melasma é de quê? Olha aqui, eu tenho que falar uma coisa para elas. Compre um livro, A Culpa é dos Telômeros, um livro científico, que ali diz, gente, vocês vão pasmar agora, eu sempre falo isso nos vídeos. Ali diz que as emoções positivas é o fator número um, para que a pessoa viva no espectro de saúde, viva mais tempo e viva melhor. Nada rejuvenesce mais do que emoções positivas. E eu acredito, porque quando eu vi a minha Master Coach falar lá em cima, que a musculatura destravava, eu vivencio isso em mim hoje. As pessoas falam, nossa, meu sobrinho, tia, você rejuvenesceu, você está mais bonita, mas é porque é o que eu estou cultivando dentro de mim, que é o que eu tento passar para as meninas também, né? É por isso que eu falo rejuvenescimento sistêmico, né?
é tudo interligado. Então, emoções positivas, o cultivar das emoções positivas. Fala pra gente, fala pra elas, Ana, como é que a gente pode agora começar a dar alguma ferramenta para elas, quando elas perceberem que elas estão entrando naquele módulo de raiva, que estão na ansiedade, o que elas podem começar a fazer, né? Eu quero deixar isso para elas, de tipo assim, da atenção, o que elas podem fazer para começar a reverter essa questão emocional, porque a gente consegue, não consegue? A gente só não consegue mudar aquilo que a gente não identifica e não reconhece. Porque no momento que você identifica e reconhece, você consegue fazer essa mudança. Primeiro passo, vamos lá, primeiro passo, gente, importante. Primeiro passo é você elencar todas as emoções tóxicas. Toda emoção tóxica, repetindo, o que é emoção tóxica? É aquelas emoções que elas são disfuncionais. Emoções que causam agressividade, emoções que causam compulsões alimentares, impulsos e uma série de outras coisas. Então, você vai elencar. Primeiro, você precisa entender, descobrir quais são essas emoções. Descobriu essas emoções, qual é o segundo passo que você vai fazer? Você vai identificar qual é o comportamento. Quando vem a emoção, quando vem essa emoção drástica, tóxica, como é que você se comporta? Como é que você tende a se comportar? É de forma agressiva? É de forma, sabe, grosseira? Então, identifique isso. Terceiro passo, você vai identificar qual é o diálogo interno que acontece. Essa conversinha que a gente nutre com a gente mesma, né? Qual é o diálogo interno que vem no momento desse conflito, dessa emoção? Às vezes pode ser um diálogo interno, às vezes pode vir via imagem. Você pode visualizar mentalmente isso. E ali, por que é importante, gente? Preste atenção, isso é tão importante. É neurociência, né? Você identificando isso, o que gera a mudança é a consciência. Mas nem sempre a consciência faz com que você mude. Porque se você entrar no mecanismo de defesa, não, eu não tenho isso, não vai acontecer. Você pode gerar consciência, mas o mecanismo de defesa pode bloquear esse estado de ação. Então, vamos lá. Terceiro, né? Eu falei primeiro, segundo, terceiro. Foi aberto. Uhum. Então, vamos lá. Qual é o quarto? O quarto, você vai identificar qual é o lugar, se é um lugar, se é a circunstância, ou se é uma pessoa que dispara esse gatilho em você. Aí você mata a pessoa. Descobriu. Isso é muito importante, cara. As pessoas soubessem os gatilhos. Pois é. Descobriu opa, eita, já sei que é esse lugar aqui. Eu já sei que é aquela pessoa. Calma. Se for uma pessoa, calma. Porque pode ser alguém muito perto de você. Exatamente. E aí que você convive com você, né? Que você é obrigado a conviver, né? Aí isso seria uma outra live. Eu não vou entrar nesse contexto. Mas calma. Respira fundo que dá certo. Primeiro você precisa identificar. É um trabalho de identificação aqui. E por último, identifique as consequências dessa emoção. Quais são as consequências que essa emoção está trazendo para a minha vida? O que é que eu estou perdendo? Quem são as pessoas que estão sendo afetadas, né, por esse comportamento? Porque uma emoção, ela se reflete a partir de um comportamento. Então a pessoa ela vai se comportar. Ou ela se retrai, ou ela se silencia dentro dela, não fala nada, guarda tudo para ela, ou a pessoa explode. Então, existem diversas situações, mas você precisa identificar qual é a consequência. Então, quando você traz todos esses pontos, tudo bem bonitinho, você vai olhar para essa folhinha de papel e você vai escrever quais foram as fichas que caíram para mim, né? E mediante isso... Isso é um exercício. Isso é um exercício. Isso é um exercício seríssimo. É um exercício. E poderoso. Qual é a decisão? A decisão está sempre na sua mão.
Você tem o poder de decidir, você tem o poder de decidir, você tem o poder de dizer assim, olha, eu amanheci aqui com a cara enfesada, eu amanheci de mau humor. Vai para frente do espelho, olhe para você, identifique quem você é. Exatamente. Sorria, mesmo sem vontade, se você tá irado, sorria. Não consegue rir, não, bota uma caneta na boca, não é? Bota uma caneta na boca, por quê? Porque quando Se a gente obrigue, se obrigue a sorrir. Endireita quando o a gente corpo. movimenta, Roberta, essa musculatura da gente, da nossa face, aqui, sorrindo, mesmo que sem vontade, eu vou estar estimulando, eu estou mandando mecanismos para o meu cérebro, informações para o meu cérebro que eu estou bem. Ah, mas eu não estou bem, Carol. Eu não estou bem. Ok, que se dane não está bem. Você decide. Você tem recursos, a gente tem recursos dentro da gente que a gente pode usar para a gente ficar bem. Recurso. É uma escolha. Nós temos exatamente uma farmácia escolha interna acessível. Eu escolho, se eu quero acordar mal-humorada e ficar no mau humor o dia inteiro comendo, chutando pau da barraca, ou se eu vou acordar e falar, pera, hoje eu não acordei muito bem, mas eu vou lá e vou ativar os meus recursos e daqui a pouco, 20, 30 minutos depois, eu já tô bem, cara. É o mesmo esforço que a gente faz para pensar no ruim, é para pensar no bom. É o mesmo esforço. Exatamente. Aí eu trago até uma frase que o meu marido uma vez falou para mim, né? Em um dos meus estados, assim, que... bom, todo mundo, ninguém é perfeito, né, gente? Ele diz assim, você quer ser feliz ou quer ter razão, né? Então você pode fazer essa pergunta para você. Peraí, eu quero ser feliz ou eu quero ter sempre razão com relação a isso aqui, né? Porque aí você vai estar sempre... Gente, olha, o segredo é se monitorar. Às vezes nós perdemos muito tempo monitorando o comportamento do outro. E a mudança não está no outro, ela está em mim. Você quer que o outro mude? Vou contar para elas, enquanto a gente tem tempo. Você quer que o outro mude? Muda você. Muda você. Muda você. Essa é a coisa mais... Tem a tal da autorresponsabilidade que a gente fala tanto. Gente, daqui a pouco o nosso tempo vai cair. E eu quero já ir agradecendo, honrando e já convidando vocês todos para estar na próxima quinta. Ana, maravilhosa essas palavras. Daqui a pouco eu vou arrumar outra live pra gente. Eu acho que eu vou fazer até um treinamento para essa mulherada toda. Ó, tô até falando aqui, hein? Vou fazer um treinamento e vou chamar pra gente ajudá-las a se conhecer, a ter, né, a inteligência emocional necessária para ela transformar a vida dela, transformar o corpo, melhorar das dores, melhorar as relações, não é verdade? Ter relações sadias com o filho, com o marido, com o chefe, com as amigas. Fala, minha querida. Deixa um grupo, Roberto. Vamos. Grupo. Vou fazer. Vamos Pensei nisso hoje. Grupo, e quem quiser participar. Ó, a Kelly já tá falando, queremos. Você acha que você não vai estar nesse grupo não, Kelly Mirella? Você vai estar. Olha que vai ser do... Ó, estão falando, gratidão pela live. Ô, gente, obrigada por vocês aqui, tá? Uma honra ter falado para vocês. Ana, finaliza aí. Eu comecei falando, finaliza você. Deixa uma mensagem para elas. Olha, olhe para você com mais amor. Sabe? Olhar com mais amor. Você não vai estar esquecendo de ninguém do seu lado. Você vai estar olhando com você com mais amor. Às vezes, essa visão, essa ótica, quando ela muda, tudo muda. Viver é tão simples, mudar a vida é tão simples, mas a gente que complica tudo. Então, meu desejo para você é que você tenha mais amor. Quando você... E peça ajuda com humildade, com verdade. Peça ajuda. Ajuda para as pessoas certas. Ajuda certa, no momento certo, faz com que você evolua. O que faz você mudar é você reprogramar uma crença. Mas sozinho a gente não consegue. A gente precisa de ajuda, né, Roberta? Precisa. Nós vamos nos encontrar, nós vamos falar mais, nós vamos... com esse grupinho maravilhoso aqui, nós vamos desenvolver outras lives. Vocês mandam lá na Ana e para mim, lá no que vocês gostariam que a gente estivesse abordando nesse teor de emoções aqui, que a gente se programa. Queridos, gratidão, obrigado por vocês terem investido o tempo de vocês aqui, Ana, meu eterno obrigada, tá?
Fiquem Obrigada com Deus. você, viu? Obrigada, Você é minhas queridas. maravilhosa. Somos. Maravilhosa. Todas nós somos, mulherada. Todas nós somos, hein? Deixa esse poder fluir, né? Deixa isso fluir, deixa eu vir à tona, tá? Um beijo, até a próxima. Um abraço, gente. Tchau. Gratidão, gratidão.